Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira, professor de língua portuguesa do 12º ano. Na aula de hoje, vamos falar do último período literário português. Por isso, temos 2 pontos no nosso sumário: literatura portuguesa contemporânea, o romance Memorial do Convento, de José Saramago. Mas antes, vamos começar a fazer revisão da aula anterior. Na aula anterior, nós continuamos o estudo do modernismo português. Vimos o grande poeta Fernando Pessoa, referimos vários dos seus heterônimos, também analisamos alguns dos aspectos mais marcantes da sua obra e, por último, lemos e analisamos um dos poemas do Fernando Pessoa, intitulado Ode Marítima. Mas hoje vamos continuar vendo o último período literário, o período contemporâneo, ou seja, o período já, podemos dizer, o período recente, o período atual da literatura portuguesa. Nós fizemos, ao longo das nossas aulas, do nosso programa, uma longa viagem por várias escolas e por várias estéticas literárias da literatura portuguesa, até chegarmos ao período atual recente. Vamos começando destacando os autores, alguns dos seus autores, tanto na poética como também na prosa, que são escritores considerados modelos e escritores que se notabilizaram tanto na poesia como em prosa. Literatura portuguesa contemporânea, então na ficção nós podemos destacar aqui nomes como António Lobo Antunes, Mário Cláudio, José Luís Peixoto, Agostina Bessa Luís, Gonçalo M. Tavares. E na poesia, Antônio Ramos Rosa, Alberto Helder, Sofia Andressen, Jorge de Sena, Eugênio Andrade. Na lista aqui apresentada, são referidas apenas alguns dos nomes que se consagraram nesses géneros, mas a lista é muito longa e, tanto na poesia como também em prosa, poderíamos aqui destacar outros nomes que se destacaram e que criaram obras valiosas, tanto romances, conto, como também poesia ou ainda tragédia. Mas na aula de hoje vamos dar o destaque maior a um dos seus grandes romancistas, o José Saramago. Para começarmos, vamos conhecer quem foi o José Saramago, depois falando também no conjunto das suas obras e, por último, analisando o romance Memorial do Convento. Biografia de José Saramago. José Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922 em Azinhaga, no concelho da Golegã, e faleceu a 18 de junho de 2010 na ilha espanhola de Lanzarote. Ficcionista, cronista, poeta e dramaturgo. Coube-lhe a honra de ser o primeiro autor português distinguido com o Prémio Nobel da Literatura em 1998, consagrando, no seu nome, o prestígio das letras portuguesas contemporâneas além fronteiras. Oriundo de uma família humilde, José Saramago não pôde, por dificuldades econômicas, prolongar os estudos liceais. Depois de obter o curso de serralheiro mecânico, desempenhou simples funções burocráticas e conheceu, em 1975, o desemprego, que não o impediria, porém, nem de manter uma postura cívica exemplar, marcado pelo empenhamento político, nem de graças a um trabalho autodidático adquirir um saber literário, cultural e filosófico incomparável. A sua obra encontra-se traduzida em diversas línguas, sendo objeto de vários estudos acadêmicos. De acordo com esta nota biográfica, José Saramago é oriundo de uma família humilde. Teve dificuldades na sua infância e na sua adolescência em adquirir uma boa formação académica devido a carências econômicas, mas mesmo assim, como autodidata, conseguiu criar uma carreira literária notável com uma obra
grandiosa, hoje traduzida em várias línguas europeias e não só. Vamos agora falar da sua obra, dos livros que ele escreveu e publicou e também referir algumas das distinções que recebeu em vida. Nas suas obras, nós destacamos aqui o livro Levantado do Chão, de 1980, Memorial do Convento, a obra que hoje nós vamos destacar, de 1982, O Ano da Morte de Ricardo Reis, de 1984, A Jangada de Pedra, de 1986, O Evangelho segundo Jesus Cristo, de 1992, Ensaio sobre a Cegueira, de 1996, A Caverna, de 1999, Ensaio sobre a Lucidez, de 2004, As Intermitências da Morte, de 2005 e ainda Caim, de 2009. Algumas das obras publicadas, mas ele escreveu ainda outras obras que aqui não foram referidas. E quanto aos prémios e distinção, destacamos aqui o Prémio Camões, de 1995, o Prémio Internacional Literário Mondelo, recebido em Itália, o Prémio Rosália de Castro, em Espanha, e o grande prémio, o Prémio Nobel da Literatura, distinguido, o prémio esse que ele recebeu na Suécia. Ainda foi distinguido com a Comenda da Ordem Militar de Santiago da Espada e foi doutoramento honoris causa em várias universidades pelo conjunto da sua obra. Ou seja, foi um dos escritores portugueses mais distinguidos e também um dos mais reconhecidos. Ainda em vida recebeu vários prémios literários. Continuando a falar do Saramago, na aula de hoje, como eu referi há bem pouco tempo, vamos dar um destaque especial ao romance Memorial do Convento e ainda falar também algumas características da obra de José Saramago. O romance Memorial do Convento. Memorial do Convento é uma grande sátira romanesca sobre o Portugal da primeira metade do século XVIII, época feita de luzes e sombras. Luzes era um engenho mental do padre voador, a determinação do rei em construir o convento de Mafra e as artimanhas de pícaros, como Baltazar e Blemundo, que sobreviviam das sobras que caíam das mesas fartas das riquezas ultramarinas. Sombras se faziam representar pela miséria do povo e a omnipresença do Santo Ofício. Este é um texto, um comentário que analisa a obra Memorial do Convento, analisando também a questão por exemplo, a questão da Inquisição. Na opinião de Eduardo Lourenço, um destacado ensaísta português, falando de uma das personagens, Blimunda, diz ele, Blimunda é ao mesmo tempo uma figura de vitral e uma caricatura humaníssima e inesquecível. Excluída e predestinada para a salvação do homem, Blimunda é uma Eva sem pecado, a natural companhia e companheira da sua aventura obstinada de converter a terra à sua vocação paradisíaca. O Eduardo Lourenço também aqui elogiando uma das personagens deste romance, Memorial do Convento. Eduardo Lourenço foi um dos grandes críticos e ensaísta português. Agora a opinião de Isabel Leão, que diz ainda sobre o romance e o narrador, caso específico. O narrador de Memorial é, porventura, o seu elemento mais fascinante pela imprevisibilidade de procedimentos próximos do tom transgressor que informa a obra. Assim, apenas se envolve emocionalmente com as personagens com quem cria uma relação empática, remetendo para as outras uma toada irônica. O segundo comentário, agora, de um outro autor, neste caso de Isabel Leão. Posto isto, depois de falarmos
de Saramago, quem foi Saramago, e também de referirmos algumas características do romance Memorial do Convento, vamos agora ler um excerto da sua obra para depois ser analisado no momento do exercício. Excerto do romance Memorial do Convento. Vai Baltazar para ter outra vez saudades da guerra, mas lembra-se de Blimunda e lança-se a querer averiguar de que cor são os olhos dela. É uma guerra em que anda com a sua própria memória, que tanto lhe lembra uma cor como outra. Nem os seus próprios olhos conseguem decidir que cor estão vendo, quando os têm diante. Desta maneira, se esqueceu das saudades que ia sentir e responde a João Elvas. Devia era ver uma maneira certa de saber quem vem e o que traz ou quer. Sabem-no as gaivotas que vão poisar nos mastros. E nós, a quem mais importaria, não sabemos. O soldado velho disse: as gaivotas têm asas. Também as têm os najos, mas as gaivotas não falam. E de anjos nunca vi nenhum. Atravessa o terreiro do Paço o padre Bartolomeu Lourenço, que vinha do palácio onde fora por instância de 7 sóis, desejoso de que se apurasse se sim ou não haveria uma pensão da guerra, se tanto vale mão esquerda, e quando João Elvas, que da vida de Baltazar não sabia tudo, viu aproximar-se o padre, disse em continuação da conversa: aquele que aí vem é o padre Bartolomeu Lourenço, a quem chamam o voador. Mas, ao voar, não cresceram bastantes as asas, e assim não poderemos ir espiar as frotas que querem entrar e as intenções ou negócios que trazem. Não pôde 7 sóis responder, porque o padre, parando arredado, lhe fez sinal para que se aproximasse. Disse o padre Bartolomeu Lourenço a 7 sóis: falei com os desembargadores destas matérias. Disseram-me que ia ponderar o teu caso. Se vale a pena fazer expedição, depois me darão uma resposta. E quando será isso, padre? Quis Baltazar saber, ingênua curiosidade de quem acaba de chegar à corte e lhe ignora os usos. Não te sei dizer, mas, tardando, talvez eu possa dizer uma palavra a sua majestade, que me distingue com sua estima e proteção. Pode falar com el rei. Espantou-se Baltazar e acrescentou: pode falar a el rei, e conhecia a mãe de Blimund, que foi condenada pela Inquisição. Que padre é este padre? Palavras estas últimas que 7 sóis não terá dito em voz alta, só inquieto as pensou. E assim, espero que tenham gostado desta sugestão de leitura, o excerto do romance Memorial do Convento. Após este momento de leitura, vamos passar para o exercício e aplicar os conhecimentos adquiridos na aula de hoje sobre a literatura contemporânea portuguesa e também sobre o romance Memorial do Convento. Depois de falarmos da literatura portuguesa contemporânea e do romance Memorial do Convento, trago-vos a seguinte proposta de atividade. 1. Identifique as personagens presentes no excerto. 2. Onde decore a ação. 3. Por que outro nome era conhecido o padre Bartolomeu Lourenço. 4. Em que ilha espanhola viveu José Saramago. 5. Em que ano foi agraciado com o Prêmio Nobel da Literatura? Estas 5 questões para averiguarmos o que aprendemos na aula de hoje. Deixo-vos agora um tempinho para refletirem e bem responder as 5 questões da aula de hoje, do exercício.
Depois de realização da tarefa, vamos conferir as respostas dadas. 1. Identifique as personagens presentes no excerto. Resposta: as personagens presentes no excerto são Baltazar, Sete Sóis, Blimunda, El Rei e Bartolomeu Lourenço. 2. Onde decorre a ação? A ação decorre no Terreiro do Paço. Pergunta 3. Por que outro nome era conhecido o padre Bartolomeu Lourenço? A resposta: o padre Bartolomeu Lourenço era também conhecido por voador. 4. Em que ilha espanhola viveu José Saramago? Saramago viveu na ilha de Lanzarote, arquipélago das Ilhas Canárias. E a última questão: em que ano foi agraciado com o Prêmio Nobel da Literatura? José Saramago foi agraciado com o Nobel da Literatura no ano de 1998. Conferidas as 5 questões. Espero que tenham respondido bem a todas elas, porque sei que acompanharam muito bem aqui a aula de hoje sobre a literatura portuguesa e sobre o escritor José Saramago. Para continuar o estudo da literatura portuguesa contemporânea e aprofundar o estudo do escritor José Saramago, da obra de José Saramago, deixo-vos a seguinte proposta de trabalho de casa. Que obra de José Saramago foi adaptada ao cinema? Depois de realizarem o trabalho, mostrem o exercício ao vosso professor de língua portuguesa para ser corrigido e também para que possam receber o feedback. No programa de hoje, falamos do último período literário português, do período contemporâneo. Vimos alguns dos escritores contemporâneos portugueses famosos que se destacaram tanto na poesia como também em prosa. Falamos do escritor José Saramago e, por último, lemos e analisamos o excerto do seu romance Memorial do Convento. E assim foi mais uma edição do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenha sido do vosso agrado. Votos de boa saúde, continuação de bons estudos.